Olá, quem é vivo sempre aparece. Bem-vindos aqui a mais um vídeo no meu canal. E hoje a gente vai falar um pouquinho de Júlia Lopes de Almeida, né? Necessariamente aqui do livro A Intrusa. Eu só tenho um vídeo aqui no canal pro A Falência, que eu li no grupo Lendo Literatura Brasileira há anos já, um pouquinho. E agora eu resolvi mais uma vez pegar ela para ler. Fazia um tempo que eu não lia, né? Então eu resolvi pegar para ler, encarar um pouquinho aqui da leitura dela. Que é assim, gente, você vai encontrar aqui literatura de folhetim, e você vai encontrar alguns dramas dessa vida dessas personagens no Rio de Janeiro lá no início do século de 1900, né, no século XIX, aliás, século XX. E aqui o livro ele foi publicado em 1908, tá? Vai contar a história aqui do Argemiro, esse viúvo. Ele perde a esposa e a sua única filha, Maria da Glória, mora até então com os avós, né? São uns barões e mora afastado do centro urbano. E é contado aqui que o Argemiro ele promete para sua esposa ali no leito de morte que não casaria mais com ninguém. Ela seria a sua única mulher de toda a sua vida, alguma coisa assim do tipo. E beleza. Só que aí, em determinado momento ali, indo visitar a sua filha, né, ele acha que seria legal trazer ela para morar junto dele. Só que para cuidar da filha dele dentro da sua própria casa, era necessário o quê? Trazer ali uma personagem, não personagem, mas uma figura feminina para que pudesse ali lidar com os afazeres tanto da casa, tanto dos cuidados da Maria da Glória, ou seja, uma governanta, né? É tanto que é descrito aqui que a casa dele, antes mesmo da chegada dessa intrusa, a gente comenta um pouquinho depois, é descrita como um local que às vezes não tem um cuidado que ele tinha quando a esposa era viva. Então você já vê também a questão da atribuição do papel da mulher dentro desse seio familiar, né, que reflete muito até na própria organização do ambiente, da casa em si. Então ele vai e faz o quê? Ele vai e coloca um anúncio no jornal, né, que precisava-se de uma governanta. Ele consegue. E a gente conhece então a personagem Alice, né, que é dada por uns outros olhares como a intrusa. E essa Alice é uma mulher que tem algumas coisas assim não muito resolvidas pra gente que é leitor, sabe? Porque acontece, ela está sempre sendo descrita através de outros olhares. A gente vai ver o olhar do Argemiro para com ela, a gente vai ver o olhar da própria Maria da Glória, a sogra do Argemiro, que é também que não vai gostar nem um pouco disso, eu explico por que depois, também vai falar um pouco sobre a Alice. E a Alice vai ter ali, claro, as suas passagens de fala, só que a gente não conhece muito da vida dela. O que o Argemiro pretende então é contratar ela e, é claro, né, há essa desconfiança de que assim, ele é viúvo, ele tem dinheiro. A Alice é uma mulher jovem, bonita, então assim, a expectativa de que algo pode acontecer. Ele já propõe ali, desde o momento que vai contratar ela, o seguinte, que desde o momento que ele estiver em casa, que eles não troquem olhares, que ele não a veja. Então é até estranho, porque ele estando fora trabalhando, ela consegue ali lidar com os afazeres da casa e ela muda até mesmo o ambiente físico, né? Voltando àquilo que eu tinha comentado sobre a questão de que a mulher dentro da casa transforma o ambiente, então ele vai falar aqui que o ambiente ficou mais arrumado, ficou bonito, ficou mais delicado, enfim, tudo isso que ela pode ter trazido junto com ela. E quando ele chega em casa, ela não fica no mesmo ambiente que ele, ela vai, corre para o quarto onde ela tem que ficar, ela sai da cozinha, enfim, eles não trocam olhares. Essa é a condição para que ela seja contratada. Ela é contratada, né? E a Maria da Glória, no primeiro momento, ela não gosta nem um pouco dela. Essa menina também ela é um pouco chata. Não vamos negar que a menina aqui ela é chatinha. E ela é birrenta. E ela não gosta nem um pouco da Alice. Aos poucos, a Alice vai mostrando para ela um outro lado que ela não tinha visto ainda. E para além da atuação da Maria da Glória, por exemplo, ela percebe que a avó, né, a sogra, ela não gosta nem um pouco. Porque a sogra acha que
tudo isso que está acontecendo ali na casa do Argemiro está apagando a memória da filha dela, da mãe, né? Da mãe da Maria da Glória. E aí, a todo momento, ela vai se retratar com a Alice de modo muito brusco. Ela vai falar que ela está sendo muito interesseira e daí para baixo. E a Maria da Glória, percebendo que a avó tem esse ciúme, digamos assim, esse rancor, esse medo de que a sua filha, mesmo morta, perda espaço dentro da casa, a própria Maria da Glória vai começar a fazer o quê? De modo a cutucar a sua própria avó, vai começar a falar bem da Alice também. Vai falar que a Alice ensinou ela, ensinou um monte de coisa para ela, ensinou crochê, levou ela para passeio. Quando a gente trata do Rio de Janeiro, vai mostrar alguns lugares para a própria Alice que ela não tinha conhecido. Tudo mais para incitar ali a raiva da avó. E aí, o próprio também avô, em certo momento, vai falar com essa avó de modo a pensar assim, olha, tudo bem a sua filha ter morrido, a nossa filha ter morrido, tudo bem que a gente quer ali preservar a nossa memória, mas também está tudo bem se a vida continua, né? E aí ela vai sempre falar que o Argemiro tem que manter a promessa dele, da questão de não casar e de não, né, não apagar aí a memória da viúva. Aliás, da falecida. Outros dois personagens aqui, além desses aqui, desse núcleo da família do Argemiro, né? Que estão ali transitando também, que é o Padre Assunção e o Negro Feliciano. Tá? O Padre Assunção, ele vai sempre passar aqui por uns determinados trechos aqui, de modo a conversar muito com o Argemiro sobre trazer a Alice para dentro da casa, contratar. Ele se preocupa muito com a criação da Maria da Glória, ele gosta muito da Maria da Glória. E depois a gente vai conhecer um pouquinho também da própria mãe do Padre Assunção, né? E a opinião dela sobre a questão do casamento, da questão do filho dela se entregar a essa vida de sacerdócio, porque ela esperava uma outra coisa para a vida do filho. Então, mais para o final tem esse relance aqui, e digamos assim, até um momento de plot twist a respeito da própria vida aqui do Padre Assunção. Porque assim, o que se espera nesses livros, assim, folhetins, não é grandes reviravoltas, não são grandes momentos de troca de alguma coisa. A gente, de certa maneira, espera que o final vai caminhar para um lado que a gente conheça. Há uma tensão ali, que você vai perceber que há uma tensão amorosa ali no meio, né? E não sei se isso pode soar spoiler ou não, mas a gente se trata de um livro aqui de 1908, né? Falando sobre costumes no Rio de Janeiro daquela época. E o Negro Feliciano, ele traz um pouquinho sobre a questão da vida dos negros na sociedade. E a gente se trata aqui de um Brasil pós-abolição. Não é porque o Brasil está pós-abolição que vai ser menos racista do que era. É dito aqui que durante a vivência da mãe, né, da esposa do Argemiro antes de morrer, o Negro Feliciano, ele morou ali na casa deles desde a mãe, né, a mãe dele que era escravizada ali dentro. Então ele continuou ali, e a mãe da Maria da Glória, a falecida mãe, ela colocava, digamos, ele no eixo, no sentido de que hoje em dia, sem a presença dela, é colocado que ele não tinha limites, ele é fofoqueiro, ele pegava coisas do Argemiro, ele... E digamos que ele aprontava um pouquinho assim, né? Tanto que na página 124 é contado isso, ó. Revoltado contra a natureza que o fizera negro, odiava o branco com o ódio da inveja, que é o mais perene. Criminava Deus pela diferença das raças. Um ente misericordioso não deveria ter feito de dois homens iguais dois seres dessemelhantes. Ah, se ele pudesse despir-se daquela pele abominável! Mesmo que a fogo lento ou afiados gumes de navalha, correria a desfazer-se dela com alegria. Mas a abominação era irremediável. O interminável cílico duraria até que, no fundo da cova, o verme pusesse a nu a sua ossada branca. Branca era a mulher branca que ele preferia, desprezando-se com asco da sua raça. É dito aqui que ele tem raiva de ser negro. E por quê? Porque em determinado momento ele começa a frequentar a escola. E a escola que ele frequentava, a maioria era branco. Então, tudo do conhecimento que o negro Feliciano iria ter dentro daquela escola seria um conhecimento de brancos. E aí é óbvio que ele vai estudar sobre
que o branco vai pensar sobre a sua própria raça e vai ter esse tom de inferioridade, essa subalternidade toda. Isso vai gerar revolta nele, um sentimento de que ele, sendo negro, seria inferior. E é o desejo do quê? O desejo de ser branco, o desejo de ser digno. Isso gera revolta nele. E aí é dito que, em certo trecho, que era preferível que ele nem fosse estudar, para que ele não crescesse essa pessoa revoltada, dada a fazer essas coisas, digamos, ruim, como se fosse uma coisa ligada com a outra, e que era melhor não ter estudado e ter ficado na cozinha como um negro subalterno, né, achando que a sua condição ali era natural do seu próprio ser, vamos dizer assim. Outra coisa que a gente pode tirar desse texto aqui é casamento, né, obviamente. Casamento que tem o casamento pelo sentimento, pelo amor, e o casamento pela questão financeira, casamento de aparências. Há outra pessoa, personagem aqui que eu esqueci o nome, que vai ficar ali cercando o Argemiro, tentando casar sua filha ali com ele porque ele tinha dinheiro, né? E essa questão do sentimento que o Argemiro guarda pela esposa dele, a gente pode também tirar, apesar da sogra dele ser uma pessoa muito intrusa, né? Que eu fico pensando nesse título um pouquinho. Quem será que é a intrusa do texto? Seria Alice dentro dessa família como uma governanta ou também a sogra querendo se intrometer ali nas coisas que não é da vida dela? Então a gente pode pensar um pouquinho sobre isso. E que então, o sentimento dessa sogra, né, dessa mãe que perdeu a filha, ela olha, vamos pensar assim, ela pode olhar para essa proteção, essa promessa que o Argemiro tem de não se casar, como de manter viva a imagem da filha de que ela não superou também até a própria morte da filha dela. E é preciso manter essa imagem para que essa filha não seja perdida, né, pelo tempo, enfim, de tudo isso. Eu acho que ela também está tentando ali se proteger de uma certa maneira, mas essa proteção é um pouco agressiva, né, um pouco incompreendida às vezes até certo ponto. Enfim, fica a dica aqui desse livro. É um livro que eu achei legal de conhecer, não é aquele, oh meu Deus, o melhor livro do mundo. Eu acredito que a falência ainda dos livros que eu li dela, foi só esses dois, ainda é melhorzinho, mas esse livro é interessante. Fica a dica aqui desse livro, se você encontrar por aí, pegue e leia. Vai uma vontade ainda de ler outro livro dela no decorrer do ano, ver se eu consigo encaixar mais um. Se gostou do vídeo, curte, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.